dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Fala, bom dia, Lana. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Vai. Eu tenho novidades para vocês. Todo sábado a nossa devocional vai ser um pouquinho diferente. Como vocês podem ver, a nossa devocional de hoje terá a presença ilustre de meu marido. Por favor, se apresente. Olá, sou Marcos, sou pastor e esposo da Priscila. Muito bem. Mãe. Mãe, gente, ele é mãe. Você é mãe. Pai da Lana e do Benjamin. Benjamin. Corta essa parte. Não vou cortar, não. Pra quem não sabe, o Marcos é pastor. Amor, você é pastor há quantos anos? Vai fazer 10 anos. 10 anos já, gente. Pra vocês terem noção. Nós somos jovens, né? Ele é jovem. Você foi pro seminário há quantos anos? Eu tinha 19 para 20. 19 para 20, ele foi pro seminário e eu também. Eu tinha 18 para 19. Hoje eu tenho 32 anos e você? 34. 34. Fazer o quê? Então, oi, Mimi, vem cá, nós dá um oi. estamos servindo ao Senhor. Vamos lá. Nós começamos a servir ao Senhor jovens, né? Jovens. Bom, então a nossa devocional aos sábados. Primeiro eu quero falar uma coisa para vocês. Nós vamos tentar. Como vocês podem ver, temos 2 filhos, né? Muitas coisas, tarefas da igreja, trabalho, enfim. Mas nós vamos tentar. Não fala tentar, fala conseguir. Tá bom, nós vamos conseguir, para a glória de Jesus, ter uma devocional diferente aos sábados e os domingos. Isso. Sábado nós vamos começar a falar sobre casamento. Ai, meu Deus. Nós vamos compartilhar com vocês algumas coisas e dividir para incentivar vocês como casal, buscar Deus, família. E no domingo eu vou soltar uma devocional com as crianças. Então, como eu ensino a Bíblia para as crianças, então de segunda a sexta vai ser a devocional normal, que vocês estão acostumados aí, que eu já comecei. No sábado nós vamos fazer uma devocional especial sobre casamento e no domingo o vídeo sobre devocional infantil com as crianças, tá bom? Mimi, você vai ficar quietinho agora, tá? Senta aqui do lado da mamãe. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Gente, antes de nós começarmos, eu quero compartilhar um versículo com vocês, muito lindo, maravilhoso, muito especial. Diz assim a palavra do Senhor. Tá lá em Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Olha que versículo fantástico. E o que esse texto está nos falando? Que nós não devemos nos apoiar na nossa própria sabedoria, que nós não devemos nos apoiar na nossa força, que a glória aqui está em conhecer a Deus, em buscar a Deus. Então, o nosso objetivo de vida deve ser buscar a Deus, buscar conhecer a sua palavra, buscar a Deus em oração, crescer em intimidade do Senhor. Né, amor? O que você acha? Com certeza. Às vezes a gente quer fazer com a nossa força, né? Contar com os nossos recursos para glorificar a Deus, não tem como, né? E a gente vê aí que não é conhecer de qualquer maneira, né? É conhecer Ele como Senhor. Então Ele é Senhor da nossa vida. Ele é quem governa a nossa vida e deve governar o nosso coração, o nosso casamento. E eu acho lindo porque também aí tem alguns atributos de Deus, né? A gente depende da sua fidelidade, né? Da sua justiça, da sua verdade e retidão. Então é esse Deus que a gente precisa e a gente tem que buscar glorificar Ele com a nossa vida, com o nosso casamento, em todas as áreas. E a felicidade do homem está nisso, né? Deus quer o melhor para nós e o melhor que Ele pode nos dar é a glória dele, né?
Sim. Perfeito, né, gente? A palavra de Deus é maravilhosa. E aos sábados nós vamos começar a estudar esse livro aqui com vocês. É o livro do Paul Tripp, é um autor que a gente gosta demais. Eu gosto dele assim, eu sou fã dele há sei lá quantos anos, desde sempre. E o título é O que você esperava? O que você esperava? É da cultura cristã, né? E então, o que você esperava, expectativas fictícias e a realidade do casamento. Acho que a gente leu esse livro antes de casar, não leu? Lemos. Mas muita coisa eu não lembro. Então, eu vou rever com vocês e a gente vai tentar usar ele como base para a nossa conversa. Na verdade, tem que falar alto porque tá sem microfone. Na verdade, a gente vai usar como base para a nossa discussão, para o nosso bate-papo. Porque o intuito dessa devocional de sábado é pra gente ter um bate-papo com vocês sobre casamento, compartilhar as nossas experiências, o que a gente tem aprendido diante de Deus com o nosso casamento. Para que nós possamos influenciar pessoas, para que nós possamos compartilhar e... O que foi? Tá prestando atenção. Ela tá aprendendo a usar, gente. Ela tá pipalhando com não é qualquer um não, viu? Não vai ser, né, meu? Você vai ter que passar. Bom, enfim. Deus. Vamos lá, então. A gente vai ficar com a introdução e com o capítulo 1. E o capítulo 1 é o que você esperava. Amor, dá a Alana aqui agora. O que você esperava. A gente tem muitas... Dá o livro pra cá. Nós temos muitas expectativas em relação ao casamento. Todo mundo tem, né? Então vamos lá. Vou deixar um pouquinho com o Marcos agora e a gente vai conversando. Bom, o primeiro capítulo vai falar sobre a nossa expectativa sobre o casamento e diz muito respeito à nossa visão, a visão que nós temos de casamento. Se é algo pessoal, simplesmente, uma expectativa que a gente criou, se é algo que a mídia, os filmes projetam para nós, ou até mesmo o mundo e as suas ideologias, ou se nós temos buscado uma visão bíblica de casamento, porque dependendo da visão, né, da ideia que nós construímos de casamento, as coisas vão dar errado, né, e as expectativas vão ser frustradas. Eu acho que muita gente... Acho que a maioria... Acho que a maioria vai pro casamento com expectativas totalmente fora da realidade. Pensando que é uma coisa, né, esperando... Tipo assim, aquele amor romântico dos filmes, por exemplo. Sim, da Disney, né? Não existe, gente. E também não só em relação ao casamento, mas em relação à pessoa com que você vai casar. Né? Às vezes a gente tem uma imagem que não é real, né? Espera das pessoas aquilo que a gente tem que esperar só de Deus e esquece que as pessoas são pecadoras, né? São imperfeitas. Gente, aproveitando que ela não está aqui, eu esperava tanta coisa, fui decepcionado. Voltamos. Bom, então, isso vai gerar decepção. E muitas pessoas vão falar assim, o casamento não deu certo. Mas o que a gente quer dizer com isso, né? Não deu certo. Qual a ideia que a gente tem de casamento? Será que é tudo ir bem, as coisas serem tudo de maneira maravilhosa? Ou a expectativa que eu tinha, né? Será que foi o meu sonho pessoal que não deu certo? A minha ideia que não deu certo? O que a gente quer dizer com casamento não deu certo, né? Eu sei que casamento é um tema difícil, cada um sabe a sua realidade, tem muitos desafios, mas a gente está começando o livro aqui partindo deste ponto que é muito importante, que é a ideia que nós temos sobre casamento. E o autor diz que às vezes nós usamos a Bíblia de maneira errada. A gente acha que o Evangelho é só o ponto de partida e pega só alguns textos. Só os textos sobre casamento, tipo né? Efésios, lá, Colossenses. Papel da esposa. Pega Salmo 127. E esquece que a Bíblia toda é sobre casamento. Porque a Bíblia toda é sobre Deus, é sobre o homem, sobre tudo. Sobre pecado. Até tratando de outros temas assim específicos, né? A Bíblia não tem uma fórmula mágica para cada situação. O Evangelho é para todas as áreas da vida, né? O problema sempre é o pecado no coração do homem e a solução é sempre o Evangelho de Cristo. Então, a gente não pode separar nesse sentido, né? A gente precisa da Bíblia toda
porque toda palavra é inspirada por Deus e é útil para o nosso ensino, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra, então, né? vamos ficar com essas duas coisas hoje. Sim. Primeiro, a nossa expectativa. Oi, filho. Tá lá no seu quarto, pega lá, Mimi. Então vamos ficar com duas lições hoje e duas coisas pra gente refletir, pra você refletir aí. Primeiro, qual é a nossa expectativa, o que a gente tem em mente em relação ao casamento, o que nós construímos na nossa cabeça sobre casamento, porque, por exemplo, antes de eu casar, eu não sabia nada sobre casamento. Eu sabia o que as pessoas me falavam, eu sabia o que eu assistia, o que eu via as pessoas compartilhar, e eu imaginava uma coisa na minha cabeça sobre casamento. E aí, quando você casa, você vê que aquilo que você imaginava, muitas vezes, não é. Então nós precisamos... Então, voltando, gente, é porque a gente tem que parar, porque às vezes o Benjamin tá precisando de alguma coisa, enfim. Então, nós precisamos sondar a nossa expectativa, e a nossa expectativa precisa estar no Senhor. Então, a gente não pode ficar fantasiando muitas coisas. E muitas vezes, sabe o que eu percebo, Marcos? É que nós temos ídolos no nosso coração, e ídolos que a gente fantasia e alimenta eles a vida inteira. E aí, quando a gente casa, a gente percebe que tudo é diferente e a gente se frustra. E porque aquele ídolo, a gente viu que ele não tem sentido mais. A gente acaba se frustrando com isso. Às vezes a pessoa fala, vou casar para ser feliz, ou para obter um objetivo na vida, ou até para fazer o outro feliz, né? Claro que isso está incluso, né? Buscar a felicidade não tem problema, nem fazer o outro feliz, isso faz parte do casamento. Até você buscar a felicidade do outro vem até antes da sua, mas primeiro o centro é a glória de Deus, e a gente vai ser feliz na glória de Deus. Então a gente casa, nós casamos para viver um casamento, uma família, para glorificar a Deus, para adorar a Deus. E nisso tudo, nós vamos louvar a Deus com a nossa vida, com o nosso relacionamento. E que é interessante de nós construirmos uma visão bíblica, né, nos enxergarmos à luz da Bíblia, termos um conceito, né, de casamento bíblico e do cônjuge, né, bíblico. Isso se aplica a quem é solteiro, jovem, para ter um ideal, né, buscar. É claro que você não vai achar ninguém perfeito, mas alguém que tem Cristo no coração, que está buscando, né, na palavra de Deus. Então a gente tem que buscar uma pessoa que busque o mesmo, que tem o mesmo conceito que nós, para nós podermos ter um casamento e montarmos um lar, edificarmos um lar bíblico, né, que glorifica a Deus. Que terão defeitos? Terão dificuldades? Terão. Nós temos, todo casamento tem. Sempre tem. Mas é um casamento redentivo, né, onde a graça de Deus se faz presente e se busca em Cristo, né? E que eu acho interessante também que o autor coloca aqui é que a Bíblia, ela trabalha com a realidade, é um mundo real. Ali tem pessoas falhas, casamentos que tiveram dificuldades, né? Mostra o mundo como ele é, um mundo caído, e a Bíblia nos ajuda a viver num mundo caído, para glorificar a Deus, né? E fala de Cristo, da salvação. Então a Bíblia não esconde a realidade, ela é diferente dessa expectativa nossa e humana, mundana, porque a Bíblia fala das pessoas como elas são, trazem o problema do coração, apresenta o mundo caído, mas apresenta a presença de Deus nesse mundo caído, a graça de Deus nos relacionamentos, restaurando, perdoando, consertando, transformando. E o autor chega a dizer que no fim, né, que Deus, três coisas que ele destaca, né? Deus é fiel, poderoso e disposto. E isso a gente vê em Cristo. Lindo. Deus é fiel porque ele cumpriu as suas promessas em Cristo, e Cristo está vivo. Glória a Deus. Deus é poderoso porque Cristo está vivo, né? E o poder que ressuscitou a Cristo está a dispor nosso, né? Cristo está vivo, ele é poderoso para transformar. E ele é disposto no sentido de que Deus veio até nós em Cristo, né, nos redimir, nos resgatar,
Então Deus está interessado em nós, no nosso casamento, isso pela graça de Deus, porque Ele é gracioso. Então nós temos um Deus fiel, poderoso para mudar qualquer situação e disposto, né? Então a gente precisa entender, né, que nós estamos aqui para glorificar a Deus, que vivemos em um mundo caído. Então quando a gente se relaciona com alguém ou qualquer área da vida, a gente tem que esperar o esperado, é o que ele diz aqui, ou seja, virão problemas, virão lutas. Sempre. Eu não sou perfeito, a pessoa não é perfeita. Dois pecadores teto, né? Miseráveis, coração podre. E além de termos cultura diferente, personalidade diferente, né? Conflitos, é o pecado que assola, e ataques de dentro, né? Ataques de fora, mas a gente conta com a graça de Deus. Então, o que a gente pode esperar é que vão haver dificuldades. Sim. A questão não é se vai haver ou não, é como nós vamos reagir a isso. E eu gostaria só de destacar um último ponto aqui, é que o autor ele faz uma diferença entre um casamento bom e um casamento bíblico. As pessoas falam assim, eu quero um casamento bom, um bom casamento, mas divorciado da proposta bíblica. E muitas pessoas aí fora, às vezes falam assim, né, eu não busco a Deus, e a pessoa tem um casamento muito melhor do que quem está na igreja. A questão não é ter um casamento bom. Bom da perspectiva de quem? Né? Se você está feliz no seu reino pessoal, mas se você não está glorificando a Deus, não adianta seu casamento ser bom. A gente precisa buscar um casamento bíblico. E um casamento bíblico vai ser bom, mas bom de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Esse é o objetivo real do casamento. Então, quando a gente cumpre o nosso papel e a nossa vontade, a vontade de Deus pro casamento, o casamento vai ser bom, porque Deus vai abençoar, porque aí a gente vai cumprir aquilo que nós fomos chamados, o chamado pro casamento em si, né? E aqui, gente, é um pecador ajudando o outro. Nós não somos melhores que ninguém, não é que nosso casamento é perfeito, sem falhas, sem erros, mas a gente só quer compartilhar para ajudar, né? Livros como esse têm nos abençoado. Então é pra gente compartilhar mesmo, e um ajuda o outro. É um pecador ajudando outro pecador, né? Ô, gente, então pra nós finalizarmos, porque se deixar a gente vai, já deu 17 minutos. Olha só para fechar, como que a Bíblia inteira, ela é sobre casamento. Nós conversamos rapidamente com vocês esses 2 pontos, e olha o versículo de abertura. Pensa aí em relação ao casamento, olha só. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria. Então não tente consertar o seu casamento, não tente viver um casamento pelo que você sabe, pelo que você acha. Você precisa buscar a sabedoria no Senhor. Não tente lutar com o seu casamento com a sua força. Não lute com a sua força para o seu casamento dar certo. Nem com o seu dinheiro. Nem com o seu dinheiro. Diz aí, nem com a sua riqueza. Nem com a sua riqueza. Mas busquem conhecer a Deus. Então conheça Deus. Conheça o Senhor. Conheça a sua lealdade. Busque a Deus. Porque Ele é, de fato, o Senhor de todo casamento, e é Ele que sustenta. Amém? Então, Deus te abençoe, um ótimo sábado para você. Não esqueça de compartilhar com alguém esse vídeo. Curta, comente. Eu vou deixar uma pergunta aqui, uma pergunta para você, pra gente poder interagir durante o dia, tá bom? Deus abençoe. Quer falar alguma coisa, amor? Um abraço, Deus abençoe a sua vida, seu casamento. Você que é solteiro, fique ligado na palavra de Deus, busque glorificar Deus. Um abraço. Tchau, gente. Olha, gente, fala sério, que riqueza. Então tá bom. Tchau, gente. Tchau.